Olá. Antes de mergulharmos no tema de hoje, só um lembrete rápido. Para quem está na luta dos concursos, deem uma olhada no canal Mundo dos Concursos. É um ótimo espaço para buscar apoio e informação, viu? Hoje a gente continua a nossa conversa sobre os remédios constitucionais. Essa é a parte 2, tá? E o nosso foco total vai ser no habeas corpus. Vamos entender direitinho esse instrumento tão importante. Certo? Então vamos lá. Para começar, o que é, na essência, o habeas corpus? E onde a gente encontra a base legal dele? Então, o habeas corpus é basicamente uma garantia constitucional, né? Essencial para proteger nosso direito de ir e vir, a liberdade de locomoção. Isso quando essa liberdade está sendo ameaçada ou já foi restringida por alguma ilegalidade ou abuso de poder. A base principal está lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68. E também tem previsão nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Entendi. E o que diz exatamente esse artigo da Constituição? Ele é bem direto, olha só. Artigo 5º, inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Percebe? O texto já até indica, assim, duas situações claras, né? Quais seriam? Quando a pessoa já sofreu a coação, a prisão ilegal, por exemplo, aí a gente fala em HC repressivo ou liberatório, e também quando existe uma ameaça real de isso acontecer. Nesse caso, é o HC preventivo. Ah, interessante essa distinção já na largada. Mas e na prática mesmo? Quais são as características dele que a gente precisa saber? Aquelas que o tornam único? Olha, tem alguns pontos que são, assim, fundamentais. Primeiro, ele é de graça. Totalmente gratuito. Gratuito, isso é importante, muito. E segundo, e isso é crucial, não precisa de advogado para entrar com habeas corpus. Não exige o que a gente chama de capacidade postulatória. Sério? Qualquer um pode. Qualquer pessoa física. Pode ser brasileiro, estrangeiro, não importa. Pode pedir para si mesmo ou para outra pessoa, inclusive menores de idade ou até pessoas jurídicas, mas aí em situações bem específicas, né, para proteger a liberdade dos seus membros. E o Ministério Público também pode impetrar. Nossa, bem acessível, então. Sim, a única exigência formal é que seja escrita em português. Ok. E tem alguém que não pode impetrar? Tem sim. A Justiça entende que delegado de polícia, por exemplo, não tem essa legitimidade. E outro detalhe importante, não pode ser anônimo, tá? O HC apócrifo sem identificação de quem pediu não é aceito. A pessoa tem que se identificar. Entendi a questão do acesso. Mas você falou de ilegalidade, abuso de poder. Imagino que existam limites, situações em que ele não cabe, né? Ouvi falar de umas súmulas do STF a respeito. Exatamente, bem lembrado. O HC não é para tudo. A súmula 693 do Supremo é um exemplo claro. Ela diz assim: não cabe habeas corpus contra decisão condenatória à pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. Ou seja, Se o problema é só multa, se a liberdade de ir e vir não está em risco, nem potencialmente, o habeas corpus não é o caminho certo. faz sentido. E tem mais alguma restrição nesse nível? Tem sim a súmula 694, também do STF. Ela estabelece: não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. E, de modo geral, também não se usa HC para discutir o mérito, a justiça da punição disciplinar militar. Ah, então para militar é diferente. Em parte. O STF até admite analisar a legalidade do ato, sabe? Verificar se os procedimentos foram corretos, se os requisitos estavam presentes, mas sem entrar na questão se a punição foi justa ou não. Isso geralmente fica fora do HC. Certo. As súmulas ajudam a delimitar bem. Agora, uma coisa que parece fundamental é: contra quem a gente entra com o habeas corpus? Quem é essa tal de autoridade coatora? Boa pergunta. A autoridade coatora é justamente quem praticou o ato ilegal que prendeu ou ameaçou prender alguém. Pode ser uma pessoa, um órgão público. Identificar corretamente essa autoridade é essencial, porque é isso que vai definir para qual tribunal ou juiz você tem que mandar o pedido de habeas corpus. A regra geral é a hierarquia. Hierarquia?
Como assim? Funciona mais ou menos assim, ó. Se a coação vem de um delegado de polícia, por exemplo, o HC vai para o juiz de direito daquela comarca. Ok. Alguém de um tribunal. Se a coação partir de um membro de Tribunal de Justiça, o TJ, ou de um TRF, ou outras autoridades específicas, como comandantes militares em crimes militares, aí a competência já é do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E no topo da pirâmide? No topo. Se a coação vier de autoridades como o presidente da República ou vice, ministros de Estado, pessoal do Congresso, comandantes das Forças Armadas, ministros de tribunais superiores ou até mesmo do próprio STJ, aí o HC vai direto para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Ele que julga nesses casos. Nossa, essa estrutura hierárquica é bem definida mesmo. Agora, você mencionou o HC repressivo e preventivo, que a própria Constituição já sugere. Mas me parece que a coisa não para por aí, né? A prática jurídica criou outras formas. Exato. A doutrina, os estudiosos do direito e a própria jurisprudência, as decisões dos tribunais, foram refinando e até criando novas aplicações para o HC. Além do repressivo ou liberatório, que é para tirar da cadeia quem já está preso ilegalmente, Certo. e o preventivo, que é para evitar a prisão que está para acontecer, e aí gera o famoso salvo-conduto. Sim, meu salvo-conduto. Surgiu também o chamado HC trancativo. Esse é um ótimo exemplo de como o direito se adapta. Trancativo. Para trancar o quê? Para trancar, para encerrar inquéritos policiais ou até ações penais que são claramente legais, sabe? Sem justa causa, sem fundamento nenhum, e que poderiam levar a uma prisão lá na frente. Ah, para evitar que algo ilegal prossiga. Isso. Mas, ó, um detalhe importante. Se aquela ação penal só puder resultar em multa, aí o remédio para trancar não é o HC. Seria o mandado de segurança. Lembra da súmula 693? A lógica é a mesma. É isso. Existe essa discussão, essa distinção mais sutil entre o preventivo e o profilático. O preventivo, como a gente viu, lida com uma ameaça mais concreta, iminente, sabe? Algo que está prestes a acontecer. E o profilático? O profilático seria, digamos, ainda mais, antecipado. Seria para proteger a liberdade contra um receio de coação futura, mesmo que a ameaça não seja tão clara ou imediata assim. Pensa, por exemplo, em alguém chamado para depor numa CPI. A pessoa tem um receio fundado de que seu direito ao silêncio possa ser violado durante o depoimento. Ela poderia, em tese, tentar um HC profilático para garantir esse direito antes mesmo de ir depor. É uma proteção mais adiantada. Entendi a diferença. É sutil, mas faz sentido. Bom, então, para a gente amarrar tudo que conversamos hoje, o habeas corpus é essa ferramenta vital na STFícia e surpreendentemente acessível para defender a liberdade de ir e vir contra ilegalidades. A gente viu quem pode usar, quem não pode, contra quem se usa, as situações onde ele não cabe por causa das súmulas. Exatamente. E ainda vimos como ele se desdobra nesses tipos diferentes, repressivo, preventivo, trancativo e até essa ideia do profilático, cobrindo desde a prisão já feita até o mero receio de coação. Perfeito resumo. E sabe, uma coisa interessante para se pensar, como reflexão final, talvez, Diga. é como o nosso sistema jurídico está sempre tentando equilibrar essa garantia individual tão forte que é o habeas corpus com as necessidades da sociedade, da segurança pública, da ordem social. É uma tensão constante. Analisar casos reais onde esse equilíbrio é testado. Isso ajuda muito a entender a profundidade e a importância que o habeas corpus ainda tem hoje. Excelente ponto para a gente refletir mesmo. Muito obrigado pelas explicações, foi ótimo. E para quem nos acompanhou, não se esqueçam, o canal Mundo dos Concursos está lá, cheio de conteúdo bacana para ajudar na preparação. Vale a pena conferir. Até a nossa próxima análise.